Imagine que é 28 de junho de 2015. Você é um farmacêutico de 42 anos que mora em Atenas, na Grécia. Seu apartamento é pequeno, mas estável, pago ao longo de anos de economias cuidadosas, com paredes brancas, uma varanda estreita e uma mesa de cozinha coberta de notas fiscais da sua farmácia. Você abre as persianas às 7 da manhã, varre a poeira da porta e confere o caixa antes que os primeiros aposentados cheguem para comprar remédios para o coração e para a pressão alta. Você tem um pouco de dinheiro no banco, algumas economias para a faculdade da sua filha e dinheiro suficiente na gaveta para reabastecer na semana que vem. Sua mãe depende da aposentadoria e seu irmão está desempregado há meses. Todo jantar termina com a mesma promessa cansada de que o pior provavelmente já passou. A televisão diz que as negociações estão difíceis, mas que os bancos abrirão na segunda-feira. Diz que os salários serão pagos e que os depósitos estão seguros. Se você já se perguntou por que um país pode parecer normal até que, de repente, deixa de ser, continue lendo. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria. É um padrão. Já aconteceu antes e quase sempre se esconde à vista de todos. Então, seu telefone vibra. Bancos fechados. Saques limitados a 60 euros por dia. Ao anoitecer, pessoas formam filas em caixas eletrônicos por toda Atenas e algumas máquinas já estão vazias. As prateleiras dos supermercados ainda não estão completamente vazias, mas o ar mudou. É como ouvir uma tábua do assoalho estalar sob o tapete. Nada de dramático aconteceu em um único instante. Nenhuma bola de fogo, nenhuma invasão, nenhum toque de trombeta. E, no entanto, todos sentem a mesma coisa ao mesmo tempo. O sistema em que confiavam não é mais sólido. Ele só se mantém de pé porque as pessoas acreditam. É disso que se trata. Não do colapso repentino que vira manchete, nem da quebra repentina que todos apontam depois, mas do colapso mais lento. O colapso que acontece aos poucos. O que começa com pequenas distorções, mentiras silenciosas, contas atrasadas, uma falsa calma e números que deixam de corresponder à realidade. É quando pessoas comuns continuam indo trabalhar, continuam pagando impostos, continuam renovando empréstimos e continuam acreditando que virá mais um resgate, até que a máquina diga não. A história mostra que os colapsos mais perigosos raramente são repentinos. São lentos, são sociais antes de serem financeiros, são visíveis antes de serem admitidos, e quase ninguém avisa a tempo. Isso porque as pessoas mais próximas do problema dependem da ilusão de que ele é administrável. Um colapso econômico lento não é como um incêndio em uma casa. É como cupins. Da rua, a casa ainda parece intacta. A pintura está brilhante. As janelas estão limpas. O telhado ainda aguenta. Mas por dentro, ano após ano, algo corrói a estrutura. Na história econômica, esses cupins geralmente têm nomes familiares. Dívida excessiva, preços de ativos subindo mais rápido que a renda, bancos prometendo acesso imediato a dinheiro que já emprestaram, governos encobrindo promessas antigas com novos empréstimos. Acima de tudo, a recusa em admitir perdas. Essa última parte é a mais importante. Um sistema saudável reconhece os erros cedo. Um sistema doente os esconde, os perpetua, muda as regras, atrasa os pagamentos. Pede paciência, diz que a confiança precisa ser protegida. Os responsáveis sabem que o balde está furando, mas continuam despejando mais água e ordenam que ninguém olhe para baixo. É por isso que os colapsos lentos são tão perigosos. Eles não começam quando as pessoas entram em pânico. Começam quando a realidade e a versão oficial se distanciam. No início, a diferença é pequena, depois aumenta. Os salários param de subir, mas os preços, sim. A dívida continua crescendo, mas os políticos chamam isso de estabilidade. Os bancos parecem líquidos, mas não são. Toda a estrutura se torna uma espécie de cenário, belo por fora e oco por dentro. Quando você entende isso, capítulos inteiros da história se encaixam como peças de um quebra-cabeça. A primeira parte desse padrão é que colapsos lentos começam durante anos de sucesso. Observe o Japão no final da década de 1980. Em 29 de dezembro de 1989, o índice Nikkei atingiu seu pico, fechando em 38.915, o ponto mais alto de uma bolha financeira moderna. Terrenos, ações, crédito e confiança pareciam imparáveis. O Japão havia se tornado o símbolo do futuro. As famílias acreditavam que os preços dos imóveis permaneceriam altos. As empresas contraíram empréstimos vultosos. A valorização imobiliária do ano anterior fazia com que cada empréstimo parecesse inteligente, mas havia problemas subjacentes. Quando o Banco do Japão apertou a política monetária e a bolha estourou, as perdas não explodiram de uma vez. Elas se espalharam pelo sistema como umidade no inverno. Os bancos ficaram com empréstimos inadimplentes. As empresas ficaram presas em dívidas excessivas, capacidade ociosa e excesso de funcionários.
As empresas haviam construído para um futuro que não chegou. Para as pessoas comuns, isso não pareceu um colapso nacional dramático. Não houve um único dia em que todos os caixas eletrônicos pararam de funcionar. Os trens continuaram circulando, as máquinas de venda automática continuaram funcionando, os salários continuaram sendo pagos, mas os bônus diminuíram. As promoções ficaram mais lentas, os preços caíram, a deflação parece inofensiva até que você a vivencie. É como uma esteira rolante que se move para trás. Mesmo quando você continua avançando, fica mais difícil progredir. Os jovens trabalhadores entraram na vida adulta em uma economia que não recompensava mais a lealdade. Proprietários de imóveis de meia-idade viram o valor de suas propriedades despencar. Em 1997, as principais instituições estavam falindo, o crédito estava se tornando mais restrito e os danos ocultos dentro do sistema bancário não podiam mais ser negados. O que parecia uma economia milagrosa se transformou nas décadas perdidas. As pessoas que sofreram primeiro não foram especuladores imprudentes. Eram famílias comuns cujo futuro estava atrelado a ativos supervalorizados. Uma nação pode se manter funcional enquanto empobrece lentamente. Essa é a lição. Um colapso não precisa de tumultos para ser real. Ele se manifesta como salários estagnados, empregadores cautelosos, sonhos menores e expectativas cada vez menores, ano após ano. O rio mudou de curso, mas como a água continua correndo, as pessoas pensam que nada aconteceu. O Japão é importante porque mostra o estágio inicial desse padrão. O colapso começa nas expectativas. Os números no papel começam a mentir antes que a vida cotidiana se adapte completamente. Os bancos evitam reconhecer as perdas. Os líderes esperam que o tempo resolva o problema. As pessoas comuns vivem nesse limbo, como passageiros em um trem em movimento que não percebem que os trilhos à frente já foram removidos. Isso nos leva à Argentina. Se o Japão era sufocante, a Argentina era uma promessa quebrada. Em 1991, a Argentina atrelou o peso ao dólar americano, um peso por $1. Inicialmente funcionou surpreendentemente bem. A hiperinflação foi controlada. O comércio se estabilizou. O capital estrangeiro fluiu e o sistema bancário parecia mais forte. Durante grande parte da década de 1990, a Argentina foi elogiada como um modelo de reforma. Mas promessas fixas podem se tornar gaiolas douradas. A paridade cambial manteve a moeda rígida. Após a queda da moeda brasileira em 1999, as exportações argentinas enfraqueceram. O crescimento tornou-se negativo. A dívida pública subiu de 35% para 65% do PIB. Imagine uma família com saldos crescentes no cartão de crédito e taxas de juros em alta. O governo tentou de tudo, menos admitir que a estrutura estava quebrada. Mais ajuda internacional, mais austeridade, mais engenharia financeira. Quanto mais a Argentina tentava provar que era segura, menos segura se tornava. Então veio a etapa final. Os depósitos privados despencaram em bilhões em poucos dias. O governo impôs o corralito, limitando os saques a 250 pesos por semana. Imagine sua conta bancária abrindo apenas alguns centímetros como uma porta trancada por dentro. Para os argentinos comuns, isso foi devastador, pois o cotidiano dependia do dinheiro vivo. Trabalho informal, corridas de táxi e comida, tudo dependia da circulação de dinheiro. Quando o dinheiro parou de circular, a economia travou como um motor sem óleo. Seguiram-se protestos. Mais de 20 manifestantes morreram antes da renúncia do presidente. A Argentina deu calote em sua dívida. O peso desvalorizou mais de 350%. O PIB per capita caiu 20%. O desemprego chegou a 25%. A pobreza atingiu 55%. A classe média caiu por um alçapão. E mesmo assim, o colapso não foi repentino. O corralito foi apenas um ruído. O verdadeiro colapso vinha se acumulando há anos nos índices de endividamento e no fraco crescimento. As portas dos bancos não causaram o desastre. Elas o revelaram. O terremoto já estava acontecendo sob a cidade. As retiradas congeladas eram simplesmente as calçadas rachadas acima delas. Isso nos leva de volta à Grécia. Após a adoção do euro, o Estado grego pôde contrair empréstimos a baixas taxas de juros. Esse dinheiro barato afrouxou a disciplina. Os déficits persistiram por anos. Os empréstimos aumentaram e financiaram serviços e salários. Parte da dívida foi ocultada por meio de manobras contábeis. Avisos foram ouvidos e depois ignorados. As pessoas presumiam que a Europa sempre as protegeria. Essa presunção era um narcótico. Ela anestesiava a dor, até que a doença estivesse avançada. Quando o mundo se deparou com a crise, o estrago já era profundo. A produção grega caiu 25%. O desemprego atingiu 27%. Os salários caíram drasticamente. 6 anos de declínio devastaram as famílias antes do feriado bancário de junho de 2015.
Quando as negociações para o resgate financeiro fracassaram e o BCE congelou o financiamento de emergência, o governo grego fechou os bancos e impôs controles de capital. O limite diário para saques em caixas eletrônicos passou a ser de 60 euros. Filas se formaram em postos de gasolina e supermercados. Turistas foram aconselhados a levar dinheiro em espécie. O dinheiro moderno não é dinheiro da forma como a maioria das pessoas imagina. É permissão, e a permissão pode ser restringida sem aviso prévio. Pense novamente na farmacêutica em Atenas. Seu dinheiro não havia desaparecido, mas dígitos em uma tela não são o mesmo que liberdade. Se você não pode movimentar suas economias, o número é uma fotografia, não uma ferramenta. O colapso chega a um ponto em que os cidadãos aprendem a diferença entre riqueza nominal e riqueza útil. Os gregos comuns já viviam a crise há anos antes que os caixas eletrônicos se tornassem seus símbolos. Jovens voltaram a morar com os pais. Famílias passaram a depender das aposentadorias dos avós. Empresas atrasaram pagamentos. O feriado bancário não criou o estresse. Transformou uma longa dor em uma ferida aberta. Observe agora o que esses 3 casos têm em comum: Japão, Argentina e Grécia. O mesmo mecanismo, países e décadas diferentes, o mesmo resultado. Primeiro, a estabilidade encoraja as pessoas a pararem de fazer perguntas difíceis. No Japão, a alta dos preços dos ativos ocultou fundamentos frágeis. Na Argentina, a paridade cambial escondeu o aumento da dívida. Na Grécia, a adesão ao euro ocultou empréstimos irresponsáveis. A estabilidade sempre foi condicional. Funcionou apenas enquanto a confiança encobriu a discrepância entre a promessa e a realidade. Segundo, aqueles no poder atrasam o reconhecimento. Os bancos escondem empréstimos ruins. Os governos refinanciam dívidas antigas com novas dívidas. Todos continuam empurrando o carro quebrado ladeira abaixo para que pareça que ele ainda está se movendo. Terceiro, o custo é transferido para o público, lentamente no início, depois repentinamente. Os sinais são sutis. Salários estagnados, menos empregos, mais impostos, maior estresse. Então, chega o momento decisivo. Um feriado bancário, um calote, um resgate ou uma desvalorização cambial. Esse anúncio é simplesmente o momento em que a negação se torna insustentável. Os seres humanos são programados para notar explosões, não erosão. Vemos a ponte cair, não vemos a ferrugem. No entanto, a ferrugem é a verdadeira história. A história rima com precisão. O colapso lento é uma crise de desajuste. Os bancos prometem liquidez a partir de ativos ilíquidos. Os governos prometem estabilidade construída sobre dívidas. Quando o desajuste se torna grande o suficiente, o sistema se alimenta inteiramente da confiança. E a confiança é frágil. O colapso moderno também começa com o acesso condicional. As pessoas imaginam o dinheiro desaparecendo. Na Grécia, os dígitos permaneceram enquanto o acesso foi restringido. Na Argentina, os saldos foram congelados. A conta sobreviveu. A liberdade não. É como um poço sem corda. O gatilho final sempre parece técnico para os observadores externos. Uma linha de crédito congelada, uma rolagem de dívida que falha. Mas para as famílias comuns, isso se traduz em mensalidades escolares que não podem ser pagas e salários que não chegam. Sistemas gigantescos quebram na dobradiça, não na parede. Então, quem paga? Geralmente não são os criadores do sistema nem aqueles que foram avisados. A conta recai sobre os mais dependentes dele. Veja o Líbano depois de 2019. O PIB caiu de 52 bilhões para 21 bilhões de dólares. A inflação disparou. Profissionais qualificados deixaram o país em grande número. Depositantes que trabalharam, economizaram e confiaram no sistema viram a libra perder 98% do seu valor. Os depósitos encolheram. Os bancos pararam de emprestar. Isso significou casamentos adiados e medicamentos racionados. Veja o Chipre em 2013, onde os depósitos acima de um certo limite sofreram uma perda de 47%, no que foi chamado de resgate interno, um resgate de um banco usando o dinheiro que já estava dentro dele. Nos Estados Unidos, em 2008, a riqueza das famílias caiu em trilhões. As perdas atingiram mais duramente as famílias mais jovens e menos instruídas, que tinham menos reservas financeiras. Este é o custo humano. Os poupadores perdem o acesso antes de perderem a esperança. Os pequenos empresários são pressionados por clientes que não têm mais nada para gastar. Os aposentados descobrem que os pagamentos fixos dentro de um sistema falho são apenas um guarda-chuva em uma enchente. Os jovens adultos são os primeiros a perder o futuro. Carreiras, poupanças e famílias começam tarde. O roubo mais importante costuma ser o do tempo. Aqueles que saem em melhor situação tendem a ter ativos diversificados, renda estrangeira ou a mobilidade para agir cedo. O padrão é dolorosamente consistente. Quanto mais a sobrevivência depende de uma única promessa, mais vulnerável a pessoa fica quando essa promessa se quebra.
O que os sobreviventes fizeram de diferente? Eles se mostraram menos dependentes de uma narrativa única, não presumiram que um banco ou um mercado imobiliário se manteria para sempre. Valorizaram a liquidez e a flexibilidade em detrimento das aparências. Liquidez é oxigênio. Observaram o comportamento em vez de confiar em declarações oficiais. Prestaram atenção ao rangido do assoalho enquanto outros admiravam o lustre. Estavam inseridos em redes reais, família, comunidade e habilidades. O farmacêutico ainda tinha conhecimento. O agricultor ainda tinha produtos. A flexibilidade mental também foi importante. Pessoas que ajustaram suas expectativas rapidamente sofreram menos. Empresas que se voltaram para as exportações se recuperaram mais rapidamente. Uma mente inflexível é tão perigosa quanto uma moeda rígida. Voltando à mulher em Atenas. Os bancos finalmente reabriram, mas a vida estava completamente desestruturada. Suas economias existiam no papel, mas papel não traz paz de espírito. A crise persistia, como fumaça em um ambiente fechado. Os números permaneciam os mesmos, enquanto o significado se esvaía deles. O salário ainda chegava, mas comprava menos. O país parecia moderno, mas se mostrava frágil. Ninguém avisa porque avisar é caro. Significa admitir que o mapa está errado. Quando as perdas são escondidas e a confiança substitui a verdadeira reparação, o colapso acontece em câmera lenta. Da próxima vez que você ouvir que um problema está sob controle, lembre-se do Japão, da Argentina e da Grécia. As rachaduras se espalham primeiro. O som vem depois.